estará lendo uma palavra do Tony, também orando para ele. Também trazer uma colinha para ele colocar ali, para ele ficar encaixado. Eu tenho uma cola boa, cara. Oh, Deus, Bendito é o nome do Senhor. Deus bendito. Deus bendito. Amém. Deus, muito Deus. Deus. Amém. Então, primeiro vai amar a igreja com a paz do Senhor. Amém, amém. Eu, primeiro de tudo, eu quero um negócio que aconteceu semana. Eu me lembro que o dia foi. Se foi segunda ou terça-feira. Primeira vez que eu vejo eu estava escutando o hino, e aí eu simplesmente perguntei para ela, segurança do trabalho, de todas as obras, aí ela foi na nossa. E eu estava escutando o hino, e aí ela perguntou, aí eu simplesmente cheguei e perguntei para ela. Todo mundo chamava ela de Carrasco. E aí eu digo, a senhora não se incomoda da gente estar escutando hino? E ela disse assim, não. Por causa que é diferente das músicas que eu estou acostumado a escutar e do que vejo nas outras obras. Essa aí é uma música gostosa da gente ouvir. Eu digo, se os teus colegas não estão incomodados, e aí eu digo, não, aqui todo mundo, a maioria é crente, se tiver um ou dois, que não são do mundo. E aí ela, ô glória! E eu digo, tá aí, ó. Quem é que disse que o ímpio não dá glória ao meu Pai? Amém. Deus. E aí o seu. Agora eu me esqueci o nome. O seu Rogério chegou e disse assim, não, eu sou mundano e eu gosto de escutar. Até parece que eu me sinto mais leve para trabalhar. Quando tu está escutando. E ele dizia, quando eu ia lá para a 4D, ali, não deixa eu mentir, eu não tinha o horror de ir para lá. Tá? Aí ele dizia, eu gostava quando tu ia para lá, por causa de trabalhar do teu lado, por causa tu estava sempre com teus hinos. Eu digo, fazer o quê, né? E aí ele dizia, e fumava, e fuma ainda, que é o condenado. E ele falava ainda, assim, quando tu tá escutando hino, esqueça de estudar. Então, eu tenho uma palavra para levar para os irmãos aqui, um Salmo 40. Capítulo 1. Deus bendito. Aleluia. Amém. Amém. Esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos e me pôs
nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas tremendas e confiarão no Senhor. Amém. Deus bendito. Bendito. Deus glorioso. Deus Oh, bendito. Pai, obrigado, Pai. Deus Mais um dia na sua presença, mais um dia na sua peregrinação. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha mover os corações, Pai. Que o Senhor venha Deus bendito. e faça mudança em todos nós, Pai. Não nos deixe, Que Pai. querem conhecer. Eu Aleluia. peço para o Senhor toda essa transgressão. Pode tirar tudo de mim, mas só não rapaz, tem o Espírito Santo de mim. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus bendito. Oh, Deus glorioso. aleluia. Deus bendito, Deus eterno. Ele pesa, irmãos, vou pedir para vocês, para que nós já vamos nos cumprimentar. Débora, esposa, Débora, filha, irmã Vila, irmã Aleluia, Jesus. Célia, a irmã Lisete, a irmã Maribê, a irmã Eva, a irmã Lígia aqui, a irmã Zília, o irmão João, o Sérgio Cambunha, nosso pastor Osmar, nosso pregador da noite hoje, irmão Josimar. Vamos erguer as nossas mãos e vamos nos saudar. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida, Jesus representou, posso me saudar com a mão do Senhor. A minha vida, Jesus representou, posso me saudar com a mão do Senhor. Segure a mão de todo o coração, encosta no meu rio e aperte a minha mão. Segure a mão de todo o coração, encosta no meu rio e aperte a minha mão. Foi bom conhecer você, foi bom conhecer você. Saia do celular e aperte a minha mão. Você é meu amigo, você é meu irmão. Saia do celular e aperte a minha mão. Você é meu amigo, você é meu irmão. Esta alegria que eu sinto por você é o poder de Deus, é o poder de Deus. Esta alegria que eu sinto por você é o poder de Deus, é o poder de Deus. Poder pentecostal que firma minha alma original. Poder pentecostal que firma minha alma original. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. E dentro do meu coração, o fogo cai, e o Pentecostes serve para orivar. O fogo cai, e o Pentecostes serve para orivar. Esse é maravilhoso. Isso, o Osmar continua conosco, está louvando sobre 2 hinos, e no primeiro hino nós estaremos servindo as ofertas para os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Deus glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor, Márcio, nosso pregador dessa noite, Josias, Josimar. Glória a Deus. Você aprendeu o nome dele lá na central. Isso é tudo melhor, menos o dele. Mas aprende.
Foi uma bênção sempre com nós ali na Igreja Central, desde o começo, desde eu acho que desde a pandemia, né? Já estava já estava ali, né? Os primeiros cultos que eu fui, a pandemia, então eu decidi ir tudo só à tarde, né? Deixar a noite para os outros, trabalhar. E graças a Deus, né? Tivemos ali momentos de alegria, né? Vamos louvar a Deus de Camoeiro.
fazendo chorar. O povo aqui dentro espera ainda a flor que veio novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu querido jardim vai levar, para o céu querido jardim vai levar, para o céu querido jardim vai levar. Aleluia, Pai. Deus glorioso. Glorioso Deus. Primeiro Éden, irmãos, habitou Adão e Eva. Primeiro Éden foi habitado por Adão e Eva. O segundo Éden, não sei se vocês já se deram conta assim, nos estudos, o segundo Éden de Deus é a Nova Jerusalém. E não haverá sol, e não haverá noite, porque o Senhor mesmo iluminará tudo. E ali será o segundo Éden. O paraíso de Deus, que era para ter sido lá, mas infelizmente o pecado permitiu. Mas a Nova Jerusalém não entrará pecado. Não entrará pecado. Só os santos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E todos aqueles que partiram antes do Senhor Jesus com a expectativa. Que Deus trabalhou antes, Ele mesmo, o Senhor nascer, Deus já trabalhava antes para salvar a humanidade. E agradecemos a Deus por isso. Ora, ao longo do tempo mais um. Glorioso Deus. Aqui está lá maior. Número 8. Aleluia.
cantar um hino, eu achei que ia ser pronto. Amém. Aleluia. Esse aí é um hino que Deus que eu escutei dizer, eu não canso de repetir. Eu vou dizer para vocês assim, né? Tentando não ser igual às últimas vezes. A gente está completando aí 60 anos, né? Que já tem amigos lá no céu. Já temos gente lá que amamos quando estávamos aqui. E isso é muito conforto. Só o Espírito Santo, que é o penhor de Deus, que nos levará daqui para lá. Esses já estão lá e já estão garantidos. Nós ainda estamos na peleja, ainda precisamos ministrar a palavra, ainda precisamos dar bom testemunho, precisamos fazer a obra do Senhor. E assim não é fácil o dia a dia. Né? Antes de passar o Rosimar, né, falou para ti sobre alguém ter pregado. Teve um irmão nosso que ministrou que Jesus ia descer numa nave espacial. Aí fica. É até muito querido o irmão nosso, né? Não está conosco hoje no momento, mas a gente tem orado para voltar. Aí a gente tem que conversar, né? Tem que chegar, não, irmão, em brancas nuvens, é no céu, em brancas nuvens, com santos anjos, né? Os santos anjos poderosos. E eles virão. Não há como descrever, irmãos. Uma nave espacial não pode. Então nós temos que ter cuidado. Do mesmo jeito que ele subiu, ele voltou. Está escrito assim, do mesmo jeito que subiu, vai descer. E assim é a palavra, nós temos que sempre se dedicar. E Josimar, nesse tempo aí que nós estamos vendo ele, a gente conhece quando a pessoa lê, quando a pessoa estuda, quando a pessoa pega um tempo a mais e se dedica à palavra. Tem momentos aí de que a gente que tem uma certa experiência sabe que para tu encaixar as palavras dentro da pregação, se tu não leu, se tu não ouviu, se tu não estudou, não é. Só aquele que está preparado, aquele que está ungido, aquele que faz a obra do Senhor. Então assim, às vezes a gente erra, podemos errar, mas não sejamos, né, assim, vamos dizer, ir lá no YouTube, né? Não, esquece o YouTube, irmão, vai na palavra do Senhor. Há muito livro maravilhoso para estudar a palavra. Irmãos, amanhã de manhã, Escola Bíblica Dominical. Antes disso, Santa Ceia na Matriz terça, na Central quarta e conosco aqui na quinta. Às 16 horas, culto público, e às 19 horas, culto público também. Se não estou enganado, irmão Elcio estará ministrando a palavra ainda à noite. São esses nossos avisos. Ore conosco para que nós possamos, de alguma forma, se movimentar nisso aqui, nesse planejamento, né, de um futuro razoável, que Deus vai abrir as portinhas, e as coisas vão se abrir e vamos ajeitar. Né, como diria alguém, as melancias, vai dar tudo certo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos colocar em pé na igreja. Quero convidar aqui os pastores Osmar, estar orando, e eu vou Osmar ministrando a palavra do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, temos trabalhado nele para fazer a obra. Usa ele essa noite, segunda, e pode para conosco, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha para iluminar nossa mente, para que nós compreender tudo, Senhor, que ele entregar aqui hoje. Nós colocamos ele na tua mão. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quer pegar na mão? Posso pegar? Assim como estão, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 15. E quando a gente diz que a palavra, primeiro falar com o pregador, é porque a gente estuda mesmo. Primeiro a gente apanha, toma bastante. Quando tu está estudando, e a minha esposa está ali, ela cansa de ver eu debruçado às vezes chorando quando eu estou preparando a palavra que eu vou pregar. E ninguém está livre, óbvio, de falar besteira e bobagem, mas eu estudo para isso. A gente não deve falar da gente, óbvio, mas muitas vezes ela não vinha junto comigo. Diz, por que tu não vai junto? Eu tenho medo de falar alguma bobagem. Eu estou terminando lá, o 4º ano de teologia. Se eu falar muita bobagem depois de tanto estudo, mas ninguém está livre, né? Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 15, versículo 21, quero cumprimentar o pastor Osmar. Eu não sei por que ele demorou tanto para decorar meu nome, que é 2 letrinhas só de diferença. Se botar o J na frente mais o I, o nome dele, Josimar e Osmar, é bem parecido.
pastor Márcio, são meus amigos. Eu me sinto sempre muito bem acolhido. Capítulo 15, versículo 21. 15 e 21. Glória a Deus, aleluia. 15 e 21. Diz assim o texto: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões veio até Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, pediram-lhe: despede-a, manda embora, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Ela, porém, veio e o adorou, prostrou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento glorificando ao nome de Jesus. A gente aqui está aqui, não tem ninguém muito novo aqui. Nós já ouvimos a expressão pisando em ovos. Todo mundo conhece a expressão pisando em ovos. Hoje em dia nós andamos pisando em ovos o tempo todo, extremamente cauteloso. Hoje em dia tudo é motivo de briga, tudo é motivo de aflição, de alguém ficar bravo, de alguém se sentir ofendido. Tudo hoje é motivo de agressão. A gente precisa tomar muito cuidado hoje o que a gente fala, como que a gente fala com fulano, como que a gente fala com Beltrano. Hoje em dia, irmão, o aluno precisa tomar cuidado do jeito que ele fala com o professor. O patrão tem que tomar cuidado do jeito que fala com o funcionário. Hoje em dia os mais velhos estão tendo que tomar cuidado do jeito que fala com os mais novos. E isso já entrou para dentro da igreja. A gente vive pisando em ovos hoje com as pessoas lá do mundo. A gente já não diz mais o que precisava dizer igual a gente dizia antes. A gente pisa em ovos entre nós mesmos. É preciso tomar muito cuidado do jeito que tu fala, como que tu fala, irmão. O pregador hoje, ele precisa analisar bem que tipo de aplicação ele vai fazer para a igreja. E com isso daí o que acontece? As pessoas aprendem menos. Hoje é menos ensinamento, menos conselho, crítica então nem se fala, não se critica mais, igual crítica construtiva. Antigamente chegava e te dizia: ó, Josemar, eu acho que tu está fazendo errado, quem sabe tu faz assim, assim, assado. Hoje em dia, quando a gente vai instruir alguém, quando a gente vai corrigir alguém, a gente tem que pensar 2, 3 vezes, será que vale a pena? Será que a pessoa vai entender o que eu estou dizendo? Será que a pessoa não vai ficar ofendida? E aí, irmãos, o que acontece? Quem tem um pouquinho mais de discernimento para e não fala nada. É melhor ter paz do que ter razão. A gente não fala, a gente acaba por não falar. Mas Jesus nunca pisou em ovos, irmãos. Jesus dizia o que era preciso ser dito. Ele pregava o evangelho, doesse a quem doesse. Para os fariseus, para os escribas, ele dizia: ai de vós, escribas, que são como lápides, como sepulcros pintados de branco. Pelo lado de fora é belo, bonito. Terno bonito, roupa bonita, mas por dentro são cheios de ossos e podridão. Imagina a igreja ouvindo isso hoje. Imagina a igreja ouvindo do pastor hoje: eu não vim para ti. Não é bom pegar o dom do filho e tocar para os cachorros. A mulher cananeia ouviu tudo isso do próprio Jesus, irmãos. E a determinação e a perseverança dela arrancou uma frase de Jesus conhecidíssima até hoje: mulher, grande é a tua fé. Quando eu leio esse texto, irmão, uma pergunta que fica martelando na minha cabeça: o que é preciso fazer para ter uma fé grande aos olhos de Deus? Esse texto ensina para nós isso, irmão. Como ter uma fé grande aos olhos de Deus. E não ensina só isso, ensina lições espirituais maravilhosas. Esse texto ensina sobre graça, sobre favor imerecido. Esse texto ensina para nós, irmãos, é mais um entre vários textos que nos ensina que é preciso vir até Jesus.
Esse texto ensina para nós a ouvir a voz de Deus, doa ao que doer. Esse texto ensina que a gente deve, pode e devemos interceder por alguém através da oração. Aleluia. Esse texto ensina a lidar e passar com o silêncio de Deus, irmãos. Esse texto ensina que o teu clamor vai incomodar pessoas e incomoda. Esse texto ensina que não adianta disfarçar, irmão. Deus te conhece, Deus me conhece. Ele sabe quem a gente é, Ele sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai. Esse texto ensina como responder a Jesus, irmão. A mulher cananeia, ela nos dá uma aula e ela entrega a senha para nós. Determinação, perseverança, humildade e fé. No texto paralelo desse aqui, no Marcos capítulo 7, versículo 24, diz que eles não queriam que Jesus soubesse que ele estava ali. Não é a primeira vez que isso acontece. No capítulo anterior, Jesus já tinha tentado se esconder no capítulo 14, quando Jesus ficou sabendo da morte de João Batista, quando o rei bêbado e a rainha ilegítima mataram João Batista. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, 31, diz que eles não tinham tempo nem de comer, nem de beber de tanta gente que ia e vinha atrás deles. E então, a primeira vez que ele tentou se isolar e se esconder de todo mundo, mas ainda dentro do território de Israel. E não dá certo, a gente conhece o texto. Quando Jesus chegou lá, a multidão chegou antes, já estava lá. E aí, ao invés dele se esconder, ele foi atender as pessoas, porque eram como ovelhas sem pastores. E aí Jesus multiplica pão, multiplica peixe, atende ele, sobe no monte, desce, anda no mar, resgata Pedro, entra no barco e chega do outro lado em Genezaré. E ali em Genezaré, do outro lado do mar, começa o capítulo 15, que é onde a gente está nesse texto aqui, exatamente um texto anterior a esse, irmãos. Quando ele chega lá, os escribas e os fariseus se uniram. E o fato deles se unir mostra o tamanho do propósito deles. Eles foram até Israel para acusar Jesus e os discípulos. E qual era a acusação deles? Eles diziam que Jesus e os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Isso não tinha nem nada a ver com higiene pessoal. Tinha a ver com a religiosidade, o ritual religioso judaico deles da época. Eles diziam que além de Jesus ficar se misturando com os rejeitados, eles nem se preocupavam em se purificar. E aí Jesus ensinando eles, diz para eles, irmãos, que não é o que entra pela boca que contamina a pessoa, é o que sai, é as palavras que revelam o coração. O confronto entre Jesus e os escribas, ele gira em torno da pureza ritual, da lei judaica da época. Jesus deixou bem claro para nós que ritual e religioso, tanto de lavar as mãos, qualquer ritual religioso bota na nossa boca palavras vazias, enquanto o Evangelho de Deus é interior, é do coração. Ritual religioso de qualquer religião coloca na nossa boca palavras vazias. A palavra de Deus, ela penetra no coração e transforma vidas. Deus quer de nós que a gente entregue o nosso coração a Ele, e não palavras da boca para fora. Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz que é de coração que nós devemos crer. Mateus, capítulo 22, versículo 37, ama o seu Deus de todo o coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz: cantem hinos e louvores com gratidão no coração. Romanos diz que nós devemos obedecer de coração. Segundo Coríntios, devemos ofertar de coração. Não é à toa que Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus não quer saber das nossas vestes por lá de fora, da nossa aparência. Deus quer saber se aí dentro de ti bate um coração que ama, um coração que crê, um coração grato, um coração puro, irmãos. Para nós isso é muito simples de entender hoje. É bem fácil. E é até óbvio a gente entender isso. Mas para eles naquela época era difícil. Para o judeu ortodoxo entender isso aí era uma informação extraordinária para eles. Os discípulos cresceram aprendendo que dependendo o que tu tocasse, ficava impuro. Dependendo do que tu comesse, ficava impuro. Dependendo com quem andasse, ficava impuro. E aí chega Jesus e diz para eles que o que corrompe não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, as palavras. E às vezes não precisa nem sair palavra, porque gesto e atitude contamina muito mais do que palavras, irmãos. Por que eu estou falando sobre isso? Pureza e impureza, esse assunto aqui é importantíssimo para a mulher cananeia. Jesus não passava em branco, ele preparou o terreno para o texto da mulher cananeia.
Jesus ensinou não só na prática que toda comida era pura, mas ele também ensinou quando saiu dali de Israel e entrou para as regiões de Tiro e Sidom. E aí ele cruzou as fronteiras de Israel, para onde só existia gente impura, irmão, impura, e por vezes chamada de cães, de cachorro, e Jesus foi até lá. E aí a gente tem esse texto maravilhoso, irmãos, sobre graça, sobre fé, um encontro impactante entre Jesus e a mulher, que para os judeus seria a última pessoa do mundo a receber a bênção de Deus, a última pessoa a receber a graça de Deus, uma mulher fora da linhagem de Abraão, fora do povo da promessa, e ela virou uma das maiores lições de fé de toda a Bíblia, irmão. A fé genuína vinda de qualquer pessoa pode mover o coração de Deus. Nós não estamos no lugar errado, não importa a nossa história, não importa os rótulos que a sociedade colocou em nós, nem da onde a gente veio, o que a gente fazia antes, irmão, porque a fé genuína vinda de qualquer coração puro pode mover o coração de Deus. A mulher cananeia burlou o protocolo, não era a vez dela, não estava na hora dela receber a bênção, dela receber a graça, ela furou a fila da graça. Ela não era doutora na lei judaica, ela não era religiosa, não vinha ao culto 3, 4 vezes, mas ela deu uma aula de como receber a graça de Deus, como receber o favor da graça imerecida. O texto diz que eis que uma mulher veio até Jesus. A filha dela não seria curada se ela não vem até Jesus. A mulher com fluxo de sangue nunca teria sido curada se não fosse até Jesus. O cego Bartimeu passaria a vida inteira cego se não fosse até Jesus. Está cheio de gente aí na rua que diz que não precisa vir até Jesus. Tá, na internet, o YouTube está cheio disso daí. Não precisa ir, Jesus está aqui, Jesus está em tudo que é lugar. E de fato, Jesus está, Ele preenche todo lugar. Mas, irmãos, isso aí é apostasia e está na Bíblia. É preciso vir até Jesus, irmãos. Quer um milagre de Deus na tua vida? Vem até Jesus. Ah, mas hoje eu estou tão cansado. Vem cansado, irmão. Vem com dor. Eu estou cheio de problema. Vem cheio de problema. Vem clamar para aquele que pode resolver o teu problema. Vem clamar para aquele que tem poder e autoridade para curar a tua dor. A cada um que vem até Jesus com o coração puro vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Deus não vai participar se a gente não pedir. Deus não vai entrar se a gente não chamar, não convidar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, esse texto aqui é para quem, irmão? É para nós. É para a igreja. Quer um agir de Deus na tua vida, quer uma intervenção divina na tua vida, quer um milagre de Deus na tua vida, vem até a fonte da graça. É preciso vir ao encontro de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz, irmão, que ela clamava. Clamar é o quê? Orar em voz alta. Qual é que era a oração dela? Ela estava fazendo oração de cananeu? Ela estava fazendo oração de católico, oração de umbanda, de quimbanda? Não, ela estava fazendo oração de ovelha de Israel. Ela estava fazendo oração de crente, irmão. Ela estava orando igual o cego Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não era qualquer um que sabia que Jesus era filho de Davi, irmãos. Filho de Davi era uma referência que se dava para o Messias. Lembra quando Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou quem? Eles disseram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é profeta. Todo mundo errou. E aí Jesus pergunta: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro crava: tu é Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o que para ele? Não é nem o sangue nem a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. A pessoa naquela época, para saber que Jesus era o Messias, para saber que Jesus era o Cristo, precisava da ajuda de Deus, irmãos. Quando essa mulher foi até Deus, Deus já estava ajudando ela, Deus já estava cuidando dela. Esse aí não é qualquer um, esse aí não é Elias, esse aí não é João Batista, esse aí é aquele que pode resolver o teu problema. Irmãos, Deus cuida de nós, Ele cuida de ti, Ele está contigo. O sopro do fôlego de Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Não tem por que nós temer, irmãos. Deus nos protege, Deus nos cuida, Deus nos instrui, Ele nos acompanha. É Ele que tem poder absoluto, único, para realizar qualquer milagre na nossa vida. Ela chegou bem direcionada, irmão, fazendo oração de crente para a pessoa certa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
A minha filha está miseravelmente endemoniada. Oh, aleluia. Ela está ali pedindo misericórdia para ela. Misericórdia de mim. A filha está endemoniada. E ela está pedindo misericórdia por ela. Porque ela está intercedendo pela filha. Na intercessão, interceder é tu orar em prol da aflição de outro. Interceder é orar pelo problema de outro. É orar pela dor de outro. Como se a dor de outro e o problema de outro fosse teu. A intercessão, irmão, é um ministério completamente silencioso. Não tem escala de intercessor. A central não tem escala de intercessor. Não sai no Instagram, sábado na qual o intercessor tal. Ninguém sabe o nome do intercessor, irmão. Ninguém conhece o intercessor, mas aquele que ouve a tua intercessão te conhece, irmãos. Aquele que está no trono conhece a nossa voz, conhece o nosso nome. Ele ouve a nossa oração, ele ouve a nossa petição, ele ouve o nosso clamor, irmãos. Ele ouve cada oração que a gente faz por um filho na rua, no mundo, cada oração por um problema que a gente não consegue solucionar. Deus escuta as nossas orações mais silenciosas, irmão. A oração é a conversa direta com Deus, direta com o Pai. Glória a Deus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não respondeu palavra. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é processo. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Ela estava fazendo a oração certa, do jeito certo, para Jesus, irmãos, para a pessoa certa. E Jesus não respondeu nada. Quando Jesus não responde, não é porque Jesus não quer falar com nós, irmãos. Quando Deus não responde, Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir a nossa petição, Ele quer ouvir o nosso clamor, Ele quer ouvir a nossa intercessão. Deus pode ficar em silêncio, irmãos, mas nós não podemos nos calar. A nossa oração não pode parar, irmão. Apocalipse 4, versículo 8. Na visão do trono de Deus, os 4 seres viventes não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando santo, 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 santo. Nada pode calar a tua adoração, nada pode calar o teu clamor, nada. Deus vivo. Problema nenhum, irmão, adversidade nenhum pode calar a nossa adoração. Jesus não respondeu palavra, está no texto. Mas ele estava ali, ele estava ouvindo tudo. Às vezes a maneira de Deus falar, de agir, é de outra maneira. Quem é que diz que Deus tem que falar com nós da maneira que a gente acha que é certo? Quem é que diz que Deus tem que conversar com nós do jeito que a gente acha que deve ser, ou que ensinaram, ou que a gente viu alguém falando? Deus está falando com nós desde a hora que a gente abriu o olho de manhã. Deus está falando com nós desde a hora que a gente levantou da cama hoje. Olha, filho, como eu sou misericordioso, mais um dia para ti. Deus está falando com nós cada passo que a gente dá, irmão. Cada pássaro que a gente ouve cantar e a gente nem percebe, porque a gente já está vivendo no automático. A gente já não presta mais atenção nas coisas de Deus. Deus está falando com nós cada pessoa que cruza no nosso caminho. Cada colega de serviço, cada vizinho. Deus fala com nós, irmãos, a cada louvor que a igreja canta. Às vezes, quando Deus não usa a palavra, Ele usa pessoas. Já agradeceu hoje pelas pessoas que te amam? Tu já agradeceu hoje pelas pessoas que tu ama? Quando Deus não usa a palavra para falar com nós, Ele usa circunstâncias. Será que a gente é grato, irmãos, pelas bênçãos e pelos livramentos que Deus nos deu só hoje, para que a gente chegasse aqui no culto? Só hoje, não é nem ontem, nem a semana toda, só hoje. Deus, quando não usa pessoas para falar com nós, Ele usa momentos, irmãos. Aquele sorriso, aquele abraço, aquele momento de família na mesa, na hora da refeição. Deus é perfeito na sua infinita bondade e sabedoria. Glória a Deus. Glorioso, Deus. E aí os discípulos foram aos pés de Jesus, irmãos. Rogaram, tem tradução que diz, despede-a, manda embora. O teu clamor, o meu clamor, o nosso clamor vai incomodar pessoas. E incomoda, irmão. E os discípulos até queriam ajudar, mas a verdade é que eles estavam incomodados com aquela gentia, gritando e clamando e berrando ali atrás de Jesus. E queria que mandasse ela embora. Às vezes, irmão, a dificuldade vem de onde a gente menos espera.
Às vezes quem mais deveria apoiar a gente é quem mais desanima a gente. Às vezes quem tinha que estar ajudando é quem mais está atrapalhando. Tem bênção para nós alcançar, irmão. Aleluia. Mas nós vamos chegar, porque mesmo que tenha as dificuldades, isso não é frase minha, é promessa de Deus. Tem uma promessa de uma eternidade com Jesus nas nossas vidas, irmãos. Isso não é palavra minha, está na Bíblia. Se você perseverar, está na Bíblia. Se você tiver a determinação da mulher cananeia, a perseverança da mulher cananeia, você vai chegar. Não deixa ninguém te dizer que não vai dar. Não deixa ninguém dizer que não é assim, que está errado, que vai te atrapalhar. Não deixa ninguém tirar o teu louvor lá no serviço lá. O teu negócio é com Deus, não com as pessoas que estão tentando te atrapalhar. É com Deus que tu tem que negociar. É direto com Ele. Deus, Aleluia. Deus bendito. Despede, porque ela vem clamando atrás de nós, gritando atrás de nós. Clama. Rasga o teu coração e não as tuas vestes. Não precisa falar bonito, não precisa ser eloquente, não precisa de fala ensaiada, não precisa nada disso para falar com Deus. Rasga o teu coração e não as tuas vestes. Rasga o teu coração na presença de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Nós não sabemos orar como convém, irmãos. Pode errar, e não é palavra minha, isso é da Bíblia, Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glórias a Deus. Aleluia. E aí os discípulos vão aos pés de Jesus, e aí Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela vinha atrás clamando e Jesus nada. Aí Jesus soltou essa aí: eu não vim senão para as ovelhas. Aí ela, opa, não sou ovelha, né? Eu não sou ovelha. Aí ela saltou para frente. E aí o que ela fez? Ela prostrou, adorou. Vê se isso não é atitude digna de ovelha de Israel. Vê se não é atitude digna de crente, que chega aqui e dobra o joelho para orar. Mas, irmão, como que se adora a Deus, mesmo depois de Jesus te deixar no silêncio? Além de toda a dor, a tua filha miseravelmente endemoniada. Como que se adora a Deus no sofrimento? Como que adora a Deus na dor, com o coração apertado? Como é que eu adoro a Deus em meio ao desespero emocional, em meio à crise conjugal, à crise financeira? Quando eu olho para esse texto, eu penso: meu Deus, eu preciso buscar mais de Deus. É preciso adorar a Deus mesmo quando Deus não responde. Só quem é transformado pela palavra de Jesus adora a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Adora a Deus mesmo em meio ao silêncio. Adora a Deus mesmo em meio à dor, irmãos. Mesmo que tu não entenda nada que está acontecendo, porque na adoração não importa mais o que a gente quer, na adoração não importa mais o que a gente precisa, o que a gente entende ou deixa de entender. Na adoração Jesus é o centro, Deus é o centro na nossa adoração. Jesus não ia fazer nada por ela, nada, irmãos, mas a adoração pura, verdadeira, pode reverter causas impossíveis. A adoração pura e verdadeira pode reverter causas perdidas. Ela adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ela vinha clamando igual ovelha, né, irmão? Socorre. E aí Jesus disse: não é ovelha. E ela não era. Jesus conhecia ela, sabia. Jesus conhece nós. Jesus me conhece, Jesus te conhece. Não adianta a gente disfarçar, não adianta a gente fingir nada. Jesus conhece nós, conhece o teu coração, conhece o teu caráter, conhece o que tu é por dentro. Jesus conhece o que a gente faz escondido, no silêncio. Jesus conhece toda a nossa vida, irmão. Não adianta a gente tentar ser o que a gente não é. Tem gente que entra para dentro da igreja e tenta ser dentro da igreja que não é lá fora. Às vezes a gente vê dentro da igreja, se veste igual ovelha, ora igual ovelha, terno de ovelha, prega igual ovelha, e por dentro não é ovelha. Com os vizinhos lá na rua, no mundo, cananeu. Lá no serviço, cananeu. Lá na fila do supermercado, com a incomodação, cananeu. Deus nos conhece, irmão. Ele sabe o que a gente é por dentro. É só fazer igual diz o texto: dobra o teu joelho e adora. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Jesus te conhece. Ele conhece o que tu veio buscar aqui hoje. Ele conhece o que tu veio trazer. Ele conhece o teu interior, o teu levantar, o teu caminhar, para onde a gente vai, irmãos. Ele nos conhece completamente. Depois que ela foi descoberta, até a linguagem dela mudou.
Aí ela já começou a dizer, socorre-me. E aí, ao invés de Jesus facilitar para ela, ele dificultou mais ainda. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus está fazendo uma distinção entre povos aqui, tá? Entre judeus e cananeus. Tem estudiosos que dizem, é cachorrinhos, cachorrinhos de estimação. Mas mesmo assim, irmão, cachorro é cachorro. Se é no dia de hoje, irmão, por muito menos hoje a pessoa vai embora da igreja. Troca de igreja, troca de congregação. A gente está cansado de ver. Se eu chego aqui, o Márcio diz para mim, tu é cachorro o quê? Cachorro eu já vou embora bravo. É assim que acontece, irmão. É exatamente assim que acontece. E aí Jesus diz para ela, não vim para ti, não é a tua vez. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para o cachorrinho. Aí o que ela faz? Sim, Senhor. Deus pode dizer não para nós, irmão, mas nós não podemos dizer não para Deus. Deus pode dizer quantos não Ele quiser para nós. Deus pode dizer não a hora que Ele quiser para ti. Mas quando Deus falar contigo, sim, Senhor. Deus pode dizer, não é a tua vez, sim, Senhor. Espera que não está na tua hora, sim, Senhor. Eu não vim para ti agora, te acalma, sim, Senhor. Não é do teu jeito, não é da tua vontade, é da vontade dele, é do jeito dele, é no tempo dele. Mas quando Deus falar contigo, irmão, sim, Senhor. Quando Deus te chamar para trabalhar, sim, Senhor. Deus bendito, Pai. Nós temos que responder sempre sim, Senhor, para Deus. Ela entendeu exatamente a mensagem de Jesus, irmão. Ela entendeu a metáfora dele e usou a metáfora dele para reivindicar o lugar dela no coração dele. Porém, até das migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cachorrinhos comem. Ela se submeteu na vontade de Jesus. Ela se humilhou, irmão. Os humilhados serão exaltados. Tiago 4,10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmão, é verdade, eu sou cachorrinho, eu não mereço, mas Tu é meu dono. E até das migalhas que caem da mesa dos seus donos, os cachorrinhos comem. Ela não pediu para participar do banquete, ela não pediu para sentar na mesa, ela não pediu para sentar na mesa junto com os filhos, ela não pediu para tirar o pão dos filhos e dar para ela pediu as migalhas. Ela pediu a sobra, ela queria só o que caía da mesa. Eu não estou pedindo porque eu sou merecedor, eu estou pedindo porque eu preciso, é porque Deus é a minha saída, Deus é a tua saída, Deus é o único que tem poder e autoridade para resolver qualquer problema na nossa vida, irmãos. É só Deus que tem poder absoluto para cuidar de nós, irmãos, e nos levar até a vitória. Ela viu o que ninguém mais viu. Ela entendeu o que ninguém mais entendeu. O pão que ela precisava não era da mesa de baixo, era da mesa de cima. Era de Deus. O que a gente precisa vem de cima. A nossa glória vem de cima. A nossa salvação vem de cima. O nosso Jesus vem de cima. A nossa vitória vem de cima, irmãos. Tem gente que passa uma vida inteira esperando a vitória da mesa de baixo, esperando o reconhecimento da mesa de baixo, e Jesus está olhando para nós lá de cima. Ô homem de pequena fé, olha para a mesa de cima. Elevo meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Deus bendito. O nosso socorro vem do alto. Quando ela termina de falar, irmão, Jesus diz para ela, mulher, grande é a tua fé. Jesus só disse fé grande para duas pessoas. Para o centurião de Cafarnaum e para a mulher cananeia. Para os discípulos lá na tempestade no barco, homens de pequena fé. Para Pedro, que era pupilo de Jesus, afundando, homem de pequena fé. E aí para a mulher cananeia, para o cachorrinho, para a mulher impura, mulher, grande é a tua fé. Ela alcançou o coração do autor e consumador da fé, irmão. Não importa a nossa origem, não importa de onde a gente veio, irmãos. Não importa do que a gente fazia antes. Quando a gente vem até Jesus na mesa do Pai, todo mundo é igual. Quem vem até Jesus na mesa do Pai tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o crente, para o cananeu, para o judeu, para o ateu. Na mesa do Pai, se tu vir até Jesus, tem lugar para o batuqueiro. O crente tem... Irmão, na mesa do Pai, quando tu vem até Jesus, o analfabeto senta do lado do doutor, o batuqueiro senta do lado do crente. Na mesa do Pai, quem vem até Jesus tem um lugar especial. Deus bendito. Aleluia. Mulher, grande é a tua fé.
faça-se contigo conforme queres, conforme tu deseja. A tua oração foi atendida. Amém. Jesus. Valeu a pena ela passar pelo silêncio de Jesus. Valeu a pena ela passar pelo processo. Valeu a pena ela esperar em Jesus. Vale a pena esperar em Deus, irmãos. Espere em Deus, adorando a Jesus. Tem milagre de Deus para a nossa vida. Tem promessa de Deus para a nossa vida, irmãos. Tem resposta de Deus para a nossa vida. O mesmo Deus que diz, espera agora que não é a tua hora, é o mesmo Deus que vai atender a tua oração conforme tu deseja. Aleluia. E desde aquela hora, daquele momento, a sua filha ficou curada. A filha dela nem estava junto com ela. Sei lá onde estava a filha dela, onde é que era a casa dela. A filha dela estava lá longe. Não importa, para Deus não há fronteira, para Deus não tem barreira que não possa ser quebrada, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, Deus pode estar trabalhando lá, não importa. Enquanto a gente está orando aqui, Deus está providenciando lá. Enquanto a gente está clamando aqui, Deus está livrando lá. Enquanto a gente está orando aqui, Jesus está fazendo milagre lá. Não importa, irmãos. A mãe intercedeu, a mãe orou, a mãe passou pelo processo e a filha foi curada. Deus vai curar alguém, Deus vai trazer alguém para a igreja, porque tu passou pelo processo, porque tu passou pelo silêncio, porque tu passou pelo processo da oração, da adoração. Deus pode curar alguém, fazer um milagre na vida de alguém através do teu clamor. Deus pode fazer um milagre na vida de qualquer familiar nosso através da tua oração. Fica de pé, irmãos, que já estou passando. No capítulo 11, do versículo 28 de Mateus, Jesus diz, venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados. No capítulo 15, a mulher cananeia vem, cansada e sobrecarregada, indigna, impura. É isso que o inimigo tenta fazer com nós às vezes, irmãos. Daqui tu não passa, não adianta tu orar mais. Para que tu vai continuar vindo na igreja? E Jesus está dizendo, vinde a mim os que estão cansados. Passa pelo teu processo, irmão. Passa pelo teu silêncio adorando o Senhor. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, irmãos. Nós éramos indignos, impuros, mas nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós somos filhos de Deus, alcançados pela sua graça, irmãos. Se nós tiver a determinação da mulher cananeia, a perseverança, a humildade e um coração puro, nós vamos ser filhos de grande fé, irmão. Somos filhos de Deus à espera de um banquete celestial. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos orar, irmãos. Se tu tem algum pedido, alguma oração, se tu quer fazer alguma intercessão, eu quero fazer um pedido de oração também. Eu tenho um amigo muito querido que está na UTI com câncer. E o nome dele é mais difícil que o meu, é Jônio. Mas eu também quero pedir oração para ele, intercessão por ele. Eu tenho fé que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz milagre. Não importa onde ele esteja, onde esteja a tua intercessão. Irmãos, feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, Deus amado, estamos aqui hoje, Senhor Jesus, te dando graça, Pai. Estamos aqui aos teus pés hoje, Pai, te agradecendo pelas nossas vidas, te agradecendo pelas vidas dos nossos familiares. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai amado, trabalha nas nossas vidas, Senhor Jesus, trabalha nas nossas orações, nas nossas petições, Pai amado. Cura, Senhor Jesus, aqueles que precisam, Senhor Jesus, da providência na nossa casa, Pai amado. Abre portas na nossa casa, Senhor Jesus. Deus, Pai, prospera na nossa casa, Pai amado. Nós te pedimos, Senhor Jesus. Oh, Pai, eu te peço, trabalha na vida do Jônio lá, Senhor Jesus. Faça a tua vontade sobre ele, Pai. Deus, Pai poderoso, nós te colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te santificamos, Pai. Tu é a graça, Senhor Jesus. Teu é o louvor, Pai amado. Deus, Pai poderoso, bendito seja o seu nome, meu Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh Deus, Pai amado. Deus Todo-Poderoso. Deus eterno, Deus todo. Deus eterno, irmãos. Os versos
25, 26, 24, 25 e 26 ali, se a gente olha num primeiro momento, parece que Jesus vai fazer uma coisa, negar a salvação para alguém. Se tu lê aquele versículo, os três. Mas depois a mulher se volta, ela fala. E aí ele diz, grande é a tua fé. Irmãos, Judas traiu Jesus com um beijo. Na mesma noite, Pedro, no terceiro cantar do galo, traiu Jesus pela terceira vez. Os outros 9, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, estava escondido em um porão de Jerusalém. O único que estava ao pé da cruz, com os olhinhos regalados, vendo o Senhor Jesus morrer, o Joãozinho. Esse aí mostrou grande fé. O Joãozinho, casualmente, não sei se vocês já estudaram, o apóstolo que parece que Jesus mais amava, dá a ideia, né, que a hora que a gente lê o texto, Jesus amava mais a João, mas o Joãozinho estava, irmãos, com Jesus crucificado, e o Joãozinho estava ali. E ainda, Jesus ainda disse para ele, cuida da minha mãe, Joãozinho, porque grande é a tua fé. Você não falou, mas estava em Cristo ali. E esse texto é maravilhoso, irmãos, porque quando a gente olha, é por fé, tudo é por fé. Mas agradecemos ao Senhor, muito obrigado, aos irmãos, saboroso, feliz. Deus continue abençoando vocês, com a família, que a gente continue andando juntos, estamos na central, na linha do meio. Deus continue fazendo a obra em cada um de nós. Mais uma vez amanhã, a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, às 4 da tarde, 16 horas, culto público, às 19 horas, também culto público. A live do irmão Osmar, Osmar Arruda, Osmar Dias, segunda-feira às 20 horas. Sérgio Cambuí, nosso irmão no YouTube, às vezes o irmão faz edição dos textos, das imagens, e coloca, né, mensagem, cânticos ali, e a gente fala para alguém estar perto de você, tem coisa boa ali que de repente, como tu falou, alguma coisa acontece. Se pensar bem, esse trabalho nosso seria um trabalho missionário. Sim, não é missionário. Porque vai longe. É missionário. Se você alcançar um, já vai ter valido a pena. Um só, não precisa dois. Imagina se alcançar mais. Então vamos orar, vamos pedir. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador, aleluia, dos céus e da terra. Agradecemos, Senhor, aqui o nosso ensaio, os louvores, as orações, a palavra lida, a palavra ministrada. Meu Senhor nos leva a cada um de nós aos nossos lares. Sabemos, Senhor, que é tudo por fé. E assim nos acrescenta a fé, Senhor, em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração, para que possamos continuar, Senhor, nessa jornada, buscando o meu Senhor estar contigo na eternidade, lá na Nova Jerusalém, meu Pai. Abençoa as famílias dos meus irmãos, dá-nos um domingo, meu Senhor, de bênção e graça, e assim nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. E todos que amam, aguardam e desejam a vinda volta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam comigo. Amém. Maranata. Eu não falei do nosso